e aqui as ferramentas de cruzamento entre elas. Esse é o grande diferencial. Permitir que você cruze dados de insegurança alimentar com cisternas para verificar. Será que cisternas de primeira água para irrigação estão tendo o efeito necessário do aumento da produção de alimentos naquela determinada região? Você conseguiria adicionar camadas aí dentro de outros ministérios, por exemplo, o Ministério da Saúde. Poderia cruzar. Será que o programa de cisternas está ajudando a redução de esquistossomose em determinado município do Nordeste? Poderia também. Então, é uma ferramenta muito potente de cruzamento de dados que podem ser vistos aqui, só para exemplificar o tamanho das bases de dados que a gente tem, de cada um desses programas. Então, são 3.000 municípios, 4.000 pessoas, 1 milhão de famílias, 4 milhões de pessoas e 1 milhão de famílias só na insegurança alimentar. Dentro do fomento, outros 2.000 municípios, cesta de alimentos. Toda essa é a base de dados trabalhada. E aqui alguns exemplos de análise de cruzamentos que a gente pôde realizar dentro desse programa. Como é o caso desse programa aqui de insegurança alimentar, a gente consegue mapear todos os municípios que existem demandas qualificadas de insegurança alimentar e ainda não receberam nenhum tipo de auxílio. Então, são públicos potenciais que o governo ainda não conseguiu atingir. Só que você consegue fazer o contrário também. A gente poderia ver quais são os municípios que não estão em segurança alimentar e que estão recebendo auxílio de fomento. Tá? Então, você consegue ver quem está realmente precisando de mais auxílio, está demandando novos auxílios, e quem está recebendo auxílio onde não deveria. Então, isso, para o pessoal lá do... Por que isso é importante? Vou dar um passo para trás. Porque muitos desses programas, no passado histórico do Brasil, eles acabam sendo currais eleitorais. Isso é fato, né? Infelizmente, é o que realmente acontecia. Então, um político que tinha uma grande influência dentro de uma secretaria dessa conseguia puxar recursos para uma região onde ele tem mais votos, ou para a região onde a mãe dele nasceu, e assim por diante. N perspectivas, todas elas não técnico-científicas. Levantando esses dados, fonte de dados deles, que estavam em planilhas de papel, levando isso para um sistema de inteligência territorial, é possível você, aí sim, qualificar e quantificar demandas reais, potenciais, para bom uso da gestão do recurso, que é vindo de impostos pagos por cada um de nós, cidadãos. Tá? Outro exemplo aqui, claro. Quem está em vulnerabilidade está recebendo auxílio da CESAM. Então, são 200 mil famílias vulneráveis, 26 mil que são em grupos de pessoas, de públicos tradicionais, de populações tradicionais, tá? Então, indígenas, quilombolas e assim por diante. Quantos estão recebendo no programa Fomento, isso, um corte específico para o semiárido, qual o tipo de programa de cisterna que tem de primeira água, que é para irrigação, de segunda água, que é para consumo humano, e de terceira água, que é para escolas, basicamente. Tá? Quem está dentro dos termos do plano de aquisição de alimentos, quem está dentro do termo de adesão, que é mais a parte de hortaliças, quem está no PA leite, e quem está no PA Conab, que é mais a parte de grãos. Tá? Então, tem todas essas categorizações. Então, se você chegar lá e falar esse município aqui, lá em Codó, lá no Maranhão, você vai ter o resultado de quantos quilos de alimento está sendo comercializado pelo governo, quantas pessoas estão recebendo uma cesta de alimentos, quanto a Conab está pagando para cada 1 quilo de alimento lá. Então, é um programa muito robusto para cruzar informações e, por que não, auditá-las também. Tá? Aqui, o programa de primeira água, por exemplo, de cisternas de primeira água, que é aquele para irrigação. Você vê que a grande parte dos municípios atendidos é na região do semiárido. Tá? Então, teve um foco muito grande nessa região. Mas existem demandas para praticamente todos os municípios. Aí você fala, pô, mas por que um cara lá na Amazônia, que chove para burro, está precisando de cisterna lá de captação de água? Bom, porque a água lá cai de cima para baixo na terra. E entra em contato com matéria orgânica, com o lixo, principalmente, porque não existe saneamento básico na Amazônia, praticamente. Aquilo mistura lixo, mistura rejeitos das cidades, mistura esgoto com a parte de captação de água, dá grande problema lá. Eu morei no Amapá há 4 anos. Lá as pessoas morrem no Amapá basicamente de dor de barriga. Cólera e outras doenças básicas assim que ainda afligem as populações do norte do país. Então, programas de cisternas lá tem um outro foco, é um foco muito mais não de saciar a sede, mas de
garantir água de qualidade para as pessoas. Esse aqui é um outro modalidade no termo de adesão, então são 44 mil toneladas aí, só em termos de adesão, e outras 88 mil toneladas pelo PA da Conab, e assim por diante. Tem vários programas aí dentro que quantificam e qualificam demandas reais e cruzam com informações que estão sendo realizadas pelo governo. Tá? Esse é um dos trabalhos que a gente desenvolveu lá na Embrapa Territorial, que teve basicamente como foco apoiar a formulação de novas políticas públicas para o bom uso da gestão do recurso financeiro do governo. Esse aqui é um outro projeto que a gente tem sobre a logística agropecuária, que também de nada adianta a gente produzir uma infinidade de alimentos se a gente não consegue chegar aos mercados consumidores, sejam eles mercados nacionais, aqui do consumo interno, seja nos mercados internacionais da exportação agropecuária brasileira. E por que a gente fez um estudo de macrologística agropecuária? Que a agropecuária brasileira é quem mais demanda por investimentos em logística. Se você pegar a mineração, antes de você cavar uma mina, você já tem a logística pronta. Se você pegar a movimentação de containers de alto valor agregado, geralmente é de um grande polo produtivo, um grande município, até o porto. Então, também não tem uma logística complicada. O agro, não. O agro está sempre lá na fronteira, está sempre abrindo novas áreas, abrindo novas cidades. Muitas vezes a lavoura chega antes de existir um município, quiçá, então, asfalto. Então, o agro brasileiro enfrenta problemas para escoar suas produções, e a gente bolou um sistema de inteligência territorial baseado em 3 grandes passos. O primeiro é a produção agropecuária, é o core business da Embrapa, é onde está sendo realizada a produção de alimentos no Brasil. Então, a gente tem aí uma dinâmica temporal de hoje 15 anos, e estamos passando agora para 35 anos, de 10 produtos da cadeia produtiva brasileira, que totalizam aí 90% do peso de produção agropecuária nosso. E só nessa área aqui temos mais uma geração automática de mais de 120 mil mapas dentro do nosso site. Como é o caso da concentração da produção de bovinos, que você vê que é o G75, que são os 75% dos municípios que mais produzem bois, você vê que é bem disperso no Brasil. Mas se a gente pegar um outro produto como a cana-de-açúcar, a gente vê que concentra muito na região centro-sul. Então, entender cada uma das cadeias produtivas faz parte de entender como vai ser a logística de escoamento dessas produções. A gente geocodificou toda a malha viária do Brasil também, então são quase 2 milhões de quilômetros de vias, mas apenas 200 mil pavimentadas. Né? Temos toda a parte de rodovias, ferrovias, hidrovias, e um caso específico aqui de silos de armazenamento de grãos, mas a gente tem cooperativas, N informações, locais de venda de consumo de fertilizantes, locais de esmagamento de soja, são camadas e camadas aí que a gente consegue trabalhar com uma base de dados única que permite o cruzamento entre elas. E esses estudos que a gente realiza, como foi a delimitação das bacias logísticas de escoamento da produção, a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal aqui do Porto de Paranaguá, para tentar aumentar a bacia de captação e de exportação aqui do Porto, e os trabalhos de fluxos internos e externos das safras agropecuárias. E tudo isso possível porque os dados estão padronizados, organizados e georreferenciados numa única base. Essa base de dados única é fundamental para todo e qualquer estudo de inteligência territorial, porque permite você encaixar aquele quebra-cabeça que eu falei dos dados. Então, essa é a carinha do nosso site. Então, ele é dividido em 4 grandes áreas de produção, exportação, os caminhos que a safra percorre e as bacias logísticas, e uma aba abaixo só de estudos logísticos. São todos os estudos que nós já realizamos para o governo federal e para os governos federais, estaduais, municipais e também para a iniciativa privada, onde eu posso exemplificar aqui a delimitação inédita das bacias logísticas brasileiras. Então, aqui, Paranaguá e São Francisco do Sul, basicamente toda essa área aqui não foi de propósito, tá, pessoal? Mas é em cor de rosa. Tá? Mas todo mundo aqui em cor de rosa caminha para Paranaguá e para São Francisco do Sul preferencialmente. Então, geralmente, quem produz nessas áreas, nesses municípios em cor de rosa, salmão aqui, eles preferencialmente exportam suas produções por Paranaguá e por São Francisco do Sul. E assim por diante para cada uma das bacias logísticas brasileiras. Isso mostrou competição entre bacias, mostrou quem são os portos mais eficientes na logística e na retrologística de fertilizantes, e assim por diante. Temos também estudos de priorização de obras para o governo federal.
Tá? Então, a gente verificou que, para o agronegócio brasileiro, essas 30 obras, no curto, médio e longo prazo, são prioritárias para o desenvolvimento agropecuário do Brasil. Sanariam todos os gargalos da nossa logística agropecuária. Falou, mas 30 obras é impossível, né? O governo, nessa pindaíba que está aí, que a gente se enfiou e que precisamos sair, mas o governo não tem dinheiro para investir em 30 obras. Bom, então temos que priorizar algumas. O principal gargalo logístico brasileiro é escoamento de grãos. Tá? Para melhorar o escoamento de grãos, a gente precisa melhorar a eficiência na chegada dos grãos para os portos do Arco Norte. Então, para isso, são necessários 8 intervenções prioritárias. Tá? Então, a gente elencou todas elas, passa isso com custo para o governo federal, e, a partir daí, ele iniciou os programas de concessão. O ministro da Infraestrutura atual, hoje, Dr. Tarcísio, está dando um show lá no Ministério da Infraestrutura, é uma das pessoas que já teve acesso a esses dados, mesmo antes de ser ministro, no governo anterior. Tá? E o objetivo desse projeto específico é passar a participação dos portos do Arco Norte de 20% para 40%. Tá? Essas 8 obras prioritárias, aí, boa parte delas já andando em licitações e concessões para iniciativa privada, vai ser capaz de alterar a conformidade das bacias logísticas de exportação brasileira. Mas, se isso acontecer, os portos vão dar conta? Não vão. Então, de nada adiantaria o governo investir nessas obras se não tiver um investimento maciço também na otimização, na modernização de todos os portos do Brasil, porque o Brasil vai continuar crescendo sua produção, vai continuar crescendo suas exportações. Esse aqui é um estudo relacionado mais à parte de fretes agropecuários, que está na moda agora também, esse tabelamento de fretes, aí, que está sob júdice ainda, mas foi um estudo que a gente mostrou que o Brasil, só a parte agro do Brasil, ela movimenta mais de 1,6 milhão de fretes todos os anos. É mais do que todos os fretes e toda a movimentação em peso da mineração brasileira. Então, o agro movimenta mais peso do que toda a mineração brasileira. Tá? E aqui, desculpa, 42 milhões de fretes. Tá? Eu falei, isso aqui é o peso, né? 1,6 bilhão de toneladas, movimentando 43 milhões de fretes. Tá? Só para exportação, quase 1 milhão de fretes. Então, é muito frete, é muito caminhão rodando, e a gente precisa alterar a forma de pensar a logística agropecuária brasileira. Não adianta botar em caminhão e sair andando 2, 3 mil quilômetros por aí. Tá? Então, a gente fez um outro estudo, esse mais foco Brasil como um todo. Vocês podem ver que está aqui a nova Ferroeste, né? Aqui no Paraná, mas que são 10 obras que resolveriam pelo menos parte dos nossos gargalos no curto e no médio prazo, até 10 anos. Então, são obras que poderiam começar na gestão atual, nesse atual governo federal, para começar, pelo menos, a destravar essa logística agropecuária brasileira. E a gente tem como próximas etapas tratar melhor essa importação dos fertilizantes. Então, hoje, concentra muito aqui em Paranaguá. Às vezes, um caminhão, um navio cheio de fertilizante chega aqui em Paranaguá e vai até o norte do Mato Grosso carregado de caminhão. Então, não faz muito sentido. Então, a gente está pensando em otimizar mais essas importações de fertilizantes também. E o que a gente busca aqui é chegar numa grande macrologística, onde, por ponto, você sabe quais são as opções logísticas que você tem, qual é o custo logístico de cada uma delas e qual a oportunidade de exportação e de movimentação interna para cada um dos produtos da nossa agropecuária. Tá? E quanto ao uso de terras do Brasil, isso aqui eu vou passar bem rápido, mas o Brasil é grande player e principal fornecedor de alimento do mundo. Hoje, nossos produtos, nossa agropecuária, ela alimenta 1,5 bilhão de bocas mundo afora, Brasil e mundo afora. Tá? Então, passamos da década de 70 de importador de alimentos para alimentar mais a nossa população de 200 milhões e mais 1,3 bilhão de pessoas mundo afora. E temos grande participação no mercado internacional de várias commodities. Mas o que pouca gente sabe é que, além de produzir alimento, a gente produz energia limpa. O Brasil é um case de sucesso em matriz energética renovável. Hoje, 41% de toda a matriz energética brasileira é renovável, sendo que desses 41%, 70% vem do agro. Ou seja, quase 30% de toda a matriz energética brasileira vem do agro. São números impressionantes e imbatíveis no mundo afora. Tá? E como a gente consegue resolver esse problema? A gente precisa conhecer